Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Janes e neste vídeo nós iremos estudar circunferência e círculo. Pega aí seu papel, sua caneta, lápis e vamos fazer as nossas anotações importantes. Então, primeira coisa, circunferência é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo denominado centro, tá? Então ele fica bem no centro, bem no meinho aqui, ó. E todos esses pontos estão a uma mesma distância desse ponto do meio aqui, tá? Que é o centro da minha circunferência. Bom, nessa circunferência nós temos alguns elementos. O primeiro elemento é essa distância do centro até qualquer ponto da minha circunferência, tá? Que é denominado de raio. Lembra do raio da bicicleta, tá? Que tem aquelas varetinhas que ligam o centro da roda a qualquer ponto da minha roda, tá? Então não vai esquecer mais. Esse é o raio. Então, é a distância do centro a qualquer ponto da minha circunferência. Eu tenho também a corda e o diâmetro. A corda é todo segmento que liga dois pontos da minha circunferência. Eu posso ligar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, qualquer ponto, qualquer segmento que ligue dois pontos. E o meu diâmetro é uma corda que liga dois pontos e que passa pelo centro da minha circunferência. Se você reparar bem, o diâmetro, que é esse azul todo, ele é formado por dois raios. Eu tenho um raio daqui do centro até aqui e um raio daqui do centro até lá, tá? Então, o diâmetro é duas vezes o raio, ou o raio é metade do diâmetro. Então, eu tenho duas formulinhas aqui, ó. Diâmetro é igual a duas vezes o raio, ou o raio é o diâmetro dividido por 2, é a metade do diâmetro. Perímetro de uma circunferência, ou comprimento de uma circunferência. Isso é representado pela letra C, tá? Então, o que acontece aqui? O Arquimedes, que foi um matemático grego, né, muito famoso, ele pegou uma fita métrica que ele tinha e saiu medindo o comprimento das circunferências que ele encontrava, assim como os seus diâmetros, e dividiu cada comprimento de circunferência pelo seu diâmetro. E o que ele encontrou foi uma constante, esse número 3,14. Então, cada comprimento dividido pelo seu diâmetro sempre resultava nessa constante aproximadamente igual a 3,14. Bom, então ele falou, poxa, como é uma constante, eu vou colocar um símbolo para essa constante. Então, ele colocou o símbolo π, tá? Π. Escreve π mesmo, tá? Que é uma letra grega. Ah, então tá. O que ele fez com isso, então? Ele pegou, já que é uma equação do primeiro grau, pegou C dividido por D igual a π. Eu vou tirar esse D daqui. Como? Fazendo a multiplicação. Então, multiplicar ambos os lados por D, para poder eliminar isso daqui, porque D dividido por D vai dar 1, 1D. 1C, aliás, desculpa. Aí, aqui o C vai ficar sozinho, né? D dividido por D dá 1, 1C. Aí, o π vezes D fica aqui do lado de cá. Então, essa é a formulinha para calcular o comprimento de uma circunferência. Só que a gente sabe que o D, que é o diâmetro, é igual a duas vezes o raio. Então, eu posso substituir esse D por duas vezes R. E olha como é que vai ficar isso. Ó, C igual a π vezes duas vezes o R. Como isso aqui fica meio esquisito, a gente vai passar o 2 para frente. Então, vai ficar C igual a 2πr. Ai, professora, como é que eu vou
decorar essa porcaria dessas fórmulas. É o seguinte, você não compra pizza? E às vezes, né, a gente compra umas pizzas com borda recheada, não compra? E pode vir com cheddar, ou catupiry. Eu vou pegar esse C, esse H vou transformar em pi e o D do diâmetro. E aqui eu vou pegar o C, o que mais? Tu, de vez de tu, eu vou falar 2 em inglês, two. Pi, opa, iri, o R. Então, ó, como é que vai ficar? Cheddar e catupiry, né? Então, quando você tem no problema o diâmetro, você vai usar cheddar, porque tem diâmetro aqui. Quando você, no problema, tem o raio, você usa o catupiry, tá? Então, não tem como errar, são duas formulinhas aqui da borda da pizza, que é o perímetro da minha circunferência. Fechou? Então, vamos para os nossos exemplos de aplicação dessas duas formulinhas. Primeiro, o raio de uma circunferência mede 4 centímetros. Quanto mede o seu comprimento? Então, eu tenho raio. A fórmula que tem raio é a fórmula do catupiry. Então, catupiry. O C é C, é o que eu quero calcular. O 2 é 2 mesmo. O π sempre vai ser 3,14. E o R é o raio que mede 4 centímetros. Então, vamos calcular. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3,14. Isso daí vai dar 25,12 centímetros. É só multiplicar, tá? Não tem erro. É só pegar 3,14 e multiplicar por 8, tá? Aquela continha básica de multiplicação. 2. O diâmetro de uma circunferência mede 3 centímetros. Quanto mede o seu comprimento? Então, agora a gente tem diâmetro. A gente não vai usar a fórmula do catupiry, a gente vai usar a fórmula do cheddar. Então, C igual a π vezes D. Então, C igual, o π é 3,14. O D, que é o diâmetro, mede 3. Também é só multiplicar. 3,14 vezes 3 vai dar 9,42 centímetros. Facinho assim, hein, galera? Não tem chorumelas. 3. Determine a medida do raio de uma circunferência que possui 31,4 centímetros de comprimento. Então, bora lá. Eu tenho aqui que calcular o raio. Se eu tenho que calcular o raio, eu tenho que ter a fórmula do catupiry. Então, bora lá. Catupiry. 2 é 2, π é 3,14. Ah, o comprimento da circunferência já tá aqui, ó, é 31,4. Então, eu vou colocar aqui, ó. 31,4. E o R é o valor que eu quero calcular. Bom, 31,4 eu não vou mexer. Eu vou multiplicar esses dois. 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes o R. Isso ficou esquisito aos seus olhos? Então, você pode inverter a conta aqui, tá? Vai ficar 6,28R é igual a 31,4. Para
tirar esse 6,28 daqui e deixar o R sozinho, a gente vai dividir por 6,28, só que tem que dividir em ambos os lados. Isso aqui, tchau. Ficou o R sozinho. 31,4 dividido por 6,28 vai dar 5. 5 o quê? Centímetros. E pronto, acabou o exercício aqui. Tá? Então, também não tem muita dificuldade. Ficou diferentinho daquele de cima, porque a gente já tinha calculado o comprimento da circunferência. A gente queria o raio, mas também não tem grande dificuldade assim, tá? Quarto exercício. Uma praça tem formato circular e deseja-se cercá-la para a realização de um evento durante o final de semana. Para tanto, serão gastos R$ 9,50 por metro de material. Sabendo que o diâmetro dessa praça é de 25 metros, qual será o valor gasto com a cerca nesse evento? Então, bora! Primeiro, você tem que saber quantos metros, né, de cerca você vai ter aí, ou seja, qual que é o tamanho da sua circunferência. Outra coisa, você tem aqui o diâmetro, que é 25 metros. Então, se você tem diâmetro, você vai usar a fórmula do cheddar. Π é 3,14 e o D vai ser 25. 3,14 vezes 25 é igual a 78,50, o quê? Metros. Eu sei que 1 metro dessa cerca aí que vão colocar custam R$ 9,50. Para eu saber 78 metros e meio, eu vou ter que multiplicar isso, né? Esses dois valores. Então, eu vou multiplicar 78,50 metros por R$ 9,50. Isso aí vai dar 726,125, ou seja, quem for cercar esta praça vai gastar R$ 726. Não vou colocar o 5 final não, tá? E 12 centavos. Prontinho aí esse exemplo. Bom, agora nós vamos falar sobre o círculo. O círculo é a união da circunferência e seu interior, ou seja, é tudo, tá? Tudo que está dentro e o que está em volta. O que está em volta somente é a circunferência. Tudo, inclusive o de dentro, é o círculo. Os elementos de um círculo vão ser os mesmos elementos da circunferência, ou seja, raio, diâmetro e corda. Existem outros, tá, gente? Só que eu não vou falar aqui agora não, porque não é para ser falado nesse momento, tá bem? Bom, área do círculo é o que a gente precisa falar. Bom, vou pegar um papelzinho aqui para rascunhar um negócio. A área de um quadrado, você sabe como é que faz. E a área de um retângulo também, porque é bem básico, né? Base vezes altura. Ou lado vezes lado, no caso do quadrado, né? Base, altura. Então, a gente multiplica a base pela altura. E o círculo? Tem base e altura? Eu tinha colocado a fórmula aqui, não era para pôr, mas tudo bem. O círculo não tem base e altura. Então, como é que a gente vai fazer, hein? Caramba! Peraí que eu vou te mostrar. Ó, eu peguei um círculo. Tá vendo que é um círculo, né? E cortei em 16 pedaços iguais. Ó, é um círculo cortado. E eu vou abrir esse círculo. Essa parte que tá aqui fora, tá vendo que tem uma parte fora aqui? É o nosso comprimento da circunferência, tá? Como eu tenho raio aqui, o nosso comprimento de circunferência é catupiry, tá? Se eu abrir isso daqui, ó, vai ficar um desenho mais ou menos desse jeito aqui. Vou desenhar aqui para você, ó.
vai ficar um negócio desse jeito aqui. Desse jeito aqui, certo? Não ligue para os barulhos externos, por favor. Então, aqui, ó, é a nossa base. A base do nosso círculo aqui é o comprimento da circunferência pelo raio, que é catupiry. Certo? Aqui é raio. Se eu juntar essas pontinhas aqui, ó, eu tenho um retângulo, certo? E aí eu posso calcular, né? Base vezes altura, que eu vou achar o retângulo inteiro. Só que eu não vou ter um retângulo inteiro. Eu só vou ter esse pedaço aqui, ó. Ou seja, eu vou ter a metade do retângulo. Então, como é que eu vou fazer? A área do círculo vai ser base, que é 2πr, vezes a altura r, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a gente só tem a metade. Isso corta com isso. Vai ficar como? Π vezes r, que é r ao quadrado. Ok, gente? Aqui, ó. A área do nosso círculo vai ser π vezes r ao quadrado, tá? Para aqueles motivos que a gente já falou aqui, ó, tá? Não ligue para os barulhos externos. Tem um garotinho que não quer tomar banho hoje. Não é nada, não. É o vizinho. Então, vamos lá. Exemplos. Um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine a sua área. Então, você vai pegar essa formulinha aqui, área igual a πr quadrado, e vai substituir os valores. O π vale 3,14, o r 5. Só que ele é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai ser 25. 3,14 vezes 25 é igual a 78,50, o quê? Centímetros ao quadrado. Ok? Viu como é facinho? Não é nada difícil, viu, gente? Não tem que ficar chorando aí. Outros exemplos. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 50 metros. Um atleta deseja correr 2 quilômetros todos os dias. Qual o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia? Então, o cara quer treinar 2 quilômetros por dia. Então, primeiro, eu tenho que saber qual é o comprimento da minha circunferência. Tá? Então, bora lá. Qual é o dado que eu tenho aí? Eu tenho um dado que o diâmetro é 50 metros. Se eu tenho diâmetro, eu vou usar a fórmula do Cheddar. Pronto. Então, π é 3,14 e o D vale 50. Bom, 3,14 vezes 50 vai dar 157 metros. Achei o comprimento da minha circunferência. Agora, eu também sei que 2 quilômetros são quantos metros? Por que eu tenho que transformar em metro? Porque aqui está em metro. Se aqui tivesse em quilômetro, estava tudo bem, mas eu tenho que ter as mesmas unidades. Então, aqui, 2 quilômetros, eu sei que são 2.000 metros. Cada quilômetro corresponde a 1.000 metros. Beleza, eu quero saber quantos 157 cabem dentro de um 2.000. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma divisão. 2.000 dividido por 157. Isso daí vai dar 12,73. Ou seja, no mínimo, ele tem que dar 12 voltas na pista, tá? Eu diria até 13, para poder completar.
viu? Os 12, porque o 12,73 ele não vai completar os 2.000 metros. Eu posso até colocar aqui 13 voltas na pista, tá? A gente arredonda aqui para 13. Fechou? Então, achou o valor da circunferência, dividiu a quantidade que ele quer atingir por esse valor e arredondou para cima para ter no mínimo a quantidade de voltas que ele precisa dar. Se esse valor fosse 12,3 ou 12,2, aí eu acho que daria para arredondar para baixo. Aqui não, tá? Aqui fica 13 mesmo. 2. Um trabalhador gasta 2 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 10 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? Ah, professor, isso é fácil, é só aplicar a regra de 3. Não. Por que não? Porque aqui não são 5 metros lineares, tá? E nem 10 metros lineares. Eu tenho que calcular a área de cada um desses terrenos circulares. Porque a área não vai crescer, não vai ser só o dobro, vai ser muito mais. Porque o R vai ser elevado ao quadrado e não multiplicado por 2. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho um terreno circular de 5 metros. Eu vou ver qual que é a área desse terreno. Então, vai ser πr quadrado. Então, no terreno de 5 metros de raio, a gente vai ficar com 3,14 vezes 5 ao quadrado. 3,14 vezes 25, que vai dar, então, 78,50 metros quadrados de área. Já o segundo, né, terreno que a gente tem aí, ele tem um raio de 10 metros. Então, a área vai ser diferente. A área vai ser π vezes r ao quadrado também, só que o r agora vai ser 10. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, a área igual a 314 metros quadrados. Tá vendo? Ó, de 78 para 314 não dobrou, foi muito mais, tá? Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Uma regra de 3. Metros quadrados e tempo em horas. 78,50 metros quadrados, a pessoa gasta 2 horas para limpar. 314 metros quadrados, eu vou gastar muito mais, tá? Então, aqui, a grandeza é diretamente proporcional, porque enquanto uma aumenta, a outra também vai aumentar. Então, eu já posso montar minha proporção aqui. Multiplica em cruz. Bom, 78,50x é igual a 2 vezes 314. 78,50x é igual a 628. Para eu tirar esse 78,50 daqui, eu tenho que dividir por 78,50 em ambos os lados. Isto, some com isso. O x é igual a 628 dividido por 78,5, que vai dar, então, 8 horas. Tá? Então, tem que calcular a área de um, calcular a área do outro e fazer a regra de 3. Fechou? Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Só mais 3 exemplos. Qual a área de um círculo de raio 8 centímetros? Vou pegar aqui. A área é π vezes r ao quadrado. A área vai ser 3,14, o raio é 8, 8 ao quadrado. A área é 3,14, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 3,14 vezes 64 vai dar 200,96 centímetros quadrados, porque aqui é centímetro, tá?
Simplesinho de fazer, gente. 4. Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 16 centímetros? Então, vamos para a nossa fórmula. Pi r quadrado. Só que aqui eu tenho diâmetro. Eu sei que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Ou o raio é o diâmetro dividido por 2. Se o diâmetro mede 16, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, o raio é igual a 8 centímetros. A área é igual a 3,14 vezes 8 ao quadrado. Ficou igual de cima, né? Mas não tem problema. É só para exemplificar. 3,14 vezes 64, a área é igual a 200,96 centímetros quadrados. Tá? Então, quando você tem diâmetro, você tem que achar o raio, dividindo o diâmetro por 2. E o último. Um prefeito mandou construir uma fonte circular numa praça da cidade. Ele solicitou que a fonte tivesse um diâmetro de 4 metros. Calcule a área da fonte. Então, o diâmetro é 4 metros. Só que a minha fórmula é de raio. Então, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2. O diâmetro é 4. 4 dividido por 2, a gente vai ter 2 metros de raio. Então, vamos aqui. 3,14 vezes 2 ao quadrado. 3,14, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. 3,14 vezes 4 é igual a 12,56 metros quadrados. Porque aqui é metro, tá? Ok, minha gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, me chama, tá? Coloca aí seu comentário no vídeo ou me chama no WhatsApp se você for meu aluno. Ou ainda tira sua dúvida em sala de aula, tá bom? Aguardo o retorno de vocês. Muito obrigada por ter assistido a esse vídeo até o final. Beijo grande e fiquem bem. Até a próxima.